Brasil em 2021, 22 e 24. Foi palestrante e organizador. E o Dr. Lin também foi palestrante nesses congressos. E é para o Dr. Jandir que eu passo a palavra. Dr. Jandir, chegamos na live de número 150 e é ótimo reencontrá-lo aqui para debater esse tema tão importante. Boa noite. Boa noite, Aparecido. Obrigado aí por essa força aí. 150 lives não é fácil. Obrigado, Lin, pela sua presença. Vai nos trazer aí uma aula especial que ele apresentou no pré-congresso, lá no terceiro congresso em São Paulo. E estava falando aqui nos bastidores, né? É um assunto que não é mais aquele chamado Red Pill, né? Não é mais aquele assunto... agora está na Casa Branca, né? A Casa Branca publicou, a gente vai trazer isso também. Se der tempo aí, vou subir alguns slides aí sobre isso. E foi até o assunto que eu escolhi para falar naquela nossa reunião lá no Rio, lá na Tijuca, né? É importante a gente ter esse momento assim de estar entre os amigos e poder falar com espontaneidade, né? Isso é uma coisa do ser humano, né? Espontaneidade. Mas a gente sabe que essas plataformas, né? A gente sofre censura, sofre checagens, né? E essa foi uma delas, né? De que quando alguém falava alguma teoria diferente do morcego, do pangolim, né? Que o Aparecido falou, aí a mídia, né? E os checadores caiu matando em cima. Mas agora o Congresso americano publicou o relatório, né, sobre a pandemia e desmistificou muita coisa, né? E colocou muita coisa, muita culpa em cima da China, né? OMS e também os próprios traidores também, né? Que tem uma série de traidores que se juntaram, né? Formaram uma verdadeira... não chega a ser uma quadrilha, né? Mas uma coisa realmente assustadora o que aconteceu, né? Então, eu vou deixar o Lin trazer esses dados científicos, ele que tem aí à frente aí da Orion Med Center, né? Que é bem interessante, traz sempre coisas sobre tecnologia, sobre nova ordem mundial, né? E muita coisa que a gente falava lá atrás, né? Que era a teoria da conspiração, agora virou teoria da constatação. Então é isso. Vou passar a palavra para o Lin trazer a aula dele, né, se apresentar aí novamente e falar o conteúdo dele, que realmente é muito interessante. Está lá no YouTube, né, Lin? Você já tem... Foi em 2001 que você publicou? Sobre a origem do vírus? Foi 2 meses depois que a OMS declarou pandemia. Eu já estava estudando as evidências moleculares, né? Enfim, mas boa noite, pessoal, Jandir, Zé Aparecido. Obrigado pelo convite aí para falar sobre a origem do coronavírus, que é o primeiro tema, né? Básico que todo mundo deve conhecer sobre a pandemia, porque essa compreensão muda toda a forma que nós encaramos os acontecimentos subsequentes, né? Essa dicotomia entre a alegação de uma pandemia surgida por mutação natural em oposição a evidências sobre a sua origem em laboratório, quando ela for resolvida na mente de uma pessoa, quando ela é resolvida, né, ela tem o poder de levar a 2 caminhos, né? O primeiro é o desfiladeiro arriscado da experimentação com risco de doença e morte, se a pessoa acredita, é claro, nas narrativas das grandes mídias controladas pelo sistema. E o segundo é o refúgio, né, com escudos e armas do conhecimento, quando a pessoa tem contato com as evidências concretas de que o então novo coronavírus foi criado por genética reversa, né? Então, porque, veja bem, uma origem em laboratório ela vai despertar uma simples indagação. Por quê? Né?
Ou seja, de fato, a pesquisa para desenvolver diagnósticos, medicamento, vacina para doenças infecciosas, né, das mais ameaçadoras que possam parecer, ela não requer engenharia de vírus letal para tornar mais transmissível e letal para o humano, né? Ou seja, foi uma clara transgressão ética, né, que violou a Convenção de Armas Biológicas de 1972, que proíbe desenvolver, produzir, armazenar armas biológicas e mesmo toxinas, né? De modo que, se você está ciente de uma origem em laboratório, né, ao menos você vai desconfiar da existência de uma agenda oculta por trás de um crime contra a humanidade, né? E, assim, nesse ponto, o sujeito acaba classificado naquilo que o sistema rotula de teórico da conspiração, né? Mas o cidadão que ele vê essa ponta do iceberg, ele vai raciocinar sobre o fato que existe muito mais mistérios entre a terra e o céu do que a vã filosofia dos homens possa imaginar, né? E aí ele vai pensar assim: eu vou me deixar inocular por uma vacina fabricada com o suposto objetivo de deter um vírus que também foi fabricado, né? Ou seja, um sujeito inteligente, ciente de que o vírus foi uma quimera de laboratório, né? Ele, né, mesmo que ele tenha noção, não tenha, né, essa noção de uma estrutura militar, política, midiática, corporativa, né, que alicerça o Covid-19, ele não vai nem pensar em tomar, né? Não é questão de pensar duas vezes, porque o risco de doença e morte são riscos básicos. Mas quando se começa a investigar a origem do SARS-CoV-2, você descobre que existem riscos avançados, que são trazidos pela quarta revolução industrial, que é o pano de fundo do Covid-19, né? Eu sempre digo isso. E a origem do coronavírus, né, ela possui 3 vertentes, né, de evidência. A histórica, né, uma vez que o contexto de produção de armas biológicas que culminou na última pandemia é antigo, né? Tem a vertente documental recente sobre fatos da pandemia que evidenciam contradições da narrativa geopolítica, e tem a molecular, que dispõe de evidências biológicas que excluem a possibilidade de uma origem natural, né? Então, hoje, eu vou trazer evidências sobre as 2 primeiras vertentes, que são mais interessantes para uma entrevista, né, como essa, em contraste com evidências moleculares, que muitas vezes elas envolvem termos técnicos, acabam sendo um pouco maçantes para o entendimento do público, né? Mas algumas evidências moleculares, elas foram retratadas naquele documentário que o Jandir citou, que eu publiquei no canal Orion Media Center no YouTube, intitulado A Origem do SARS-CoV-2, Mutação Natural ou Genética Reversa, né? Foi logo depois, 2 meses depois da pandemia, que foi declarada pandemia, né, pela OMS. E é claro que de lá para cá surgiram mais evidências, né, que serão retratadas num livro que eu estou escrevendo sobre o Covid-19, e que vai incluir também a documentação, referência de todas as evidências, né, que vamos falar hoje, né? Algumas delas vocês também podem procurar no meu canal Orion Media Center no Telegram por palavra-chave, né, se estiver interessado. Então vai estar lá muitas das coisas que serão ditas aqui. Vocês podem encontrar lá os links, né? Ademais, fatos, provas e outras evidências também serão retratadas em vídeos e publicações que estão sendo preparados, né, lá no site www.orionmediacenter.org, que é um site de jornalismo investigativo e em desenvolvimento, que é base para um projeto de formação em direção a uma organização da sociedade civil para a cooperação entre as pessoas na prática de planos materiais para manejar esses desafios impostos pela revolução tecnológica contemporânea, né, que já está entre nós.
E eu estou em vias também de formar o corpo editorial, para, enfim, tornar esse um veículo, né, de publicações regulares sobre temas unindo ciência, tecnologia, as crises internacionais e a agenda globalista da nova ordem mundial, né? Eu acredito que o entendimento holístico dos acontecimentos na escala internacional é básico para que nós, brasileiros, entendamos contra quem nós realmente lutamos, né? De tal modo que eu vou trabalhar para que tenhamos cada vez mais leitores, membros do site. Para se tornar membro, basta clicar, fazer o link, o login para entrar com uma conta do Google, Facebook, não tem burocracia, né? Porque isso amplia a nossa rede de contatos por e-mail, que é uma das coisas fundamentais na nossa luta, é a criação de uma rede complexa de conexões, fazendo de nós um superorganismo, né? Então, as pessoas têm que se unir a todas as mídias emergentes que se levantam, né, para trazer à tona a verdade. E hoje a gente vai trazer à tona o que a oligarquia internacional não quer que o povo saiba sobre a origem do SARS-CoV-2. Então, vamos abordar, à medida que o tempo der, a narrativa pública versus a factual sobre os primeiros casos do Covid-19. Vamos falar sobre o evento 201, sobre a corrida de armas biológicas e as patentes, né, de coronavírus, estudos de ganho de função, os patrocínios, né, a propriedade, quem é propriedade, né, da sequência-chave da entrada das células humanas, muito mais, né? Depender, é claro, do tempo que dispomos para este programa. E então vamos começar assim, falando sobre essa narrativa, né, pública versus a factual, né, dos primeiros casos do Covid, né, que é uma história que foi tornada pública pela grande mídia. A época foi que os 4 primeiros casos do Covid-19 foram identificados no final de dezembro, né, por hospitais locais, todos ligados àquele atacado de frutos do mar em Huanan, né? Aí, em 1º de dezembro, esse Huanan Seafood Market ele foi fechado, né, isolado para desinfecção. Lá para dia 20 de janeiro, a Comissão Nacional de Saúde Chinesa confirmava transmissão entre humanos. Em 23 de janeiro, a cidade de Wuhan foi fechada, e em 30 de janeiro, a OMS declarava emergência de saúde pública de interesse internacional, né? E aí, no dia seguinte, quase 30 países né, tinham casos confirmados, né, de Covid-19. E só em 11 de março que a OMS declarava a pandemia, né? Só que no fim de janeiro já eram publicados artigos científicos que demonstravam dezenas de casos desde o início de dezembro de 2020, né, com primeiros casos não tendo relação com aquele seafood, o Huanan Market, né, de Wuhan, né? O próprio The Wall Street Journal reportou 3 pesquisadores do Laboratório P4 de Biossegurança Máxima do Instituto de Virologia de Wuhan, que foram internados, né, com sintomas de Covid-19 numa mesma semana de novembro de 2019. Enquanto você olhar lá, South China Morning Post reportava já 266 casos, sendo criado desde 17 de novembro. Oi? O senhor está compartilhando a tela? Tô. Não, aqui não aparece. Não? Não. Eu estou me vendo aqui na tela. Então, o senhor tem que compartilhar aí, ó, no compartilhar a tela, deixar a tela aberta e compartilhar a tela. Embaixo aí. Está me vendo agora? Eu estou vendo o senhor e toda a audiência está vendo. Nós não estamos vendo, são as transparências que o senhor está apresentando. Não, mas eu não tô apresentando transparência. Não está, não. Ok. Não. O senhor quer apresentar as transparências? Não, eu decidi por uma
uma apresentação no diálogo mesmo, né? Perfeito, que fica perfeito. Então, continue, por favor. Mais fácil. Né? Então, onde é que eu estava? Eu estava aqui dizendo sobre os casos, né, que a South China Morning Post tinha 266 casos, né, desde meados, né, de novembro, né, de 2019, enquanto foi relatado pela mídia os primeiros casos no finalzinho, né, de dezembro, né, ou seja, a coisa acontecendo entre o Natal, Ano Novo ali, né? E aí, em 2021, o que acontece? O então líder republicano, né, no Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos Estados Unidos, o Michael McCaul, ele publicou um relatório sobre as origens do Covid-19, incluindo os papéis do PCC, da OMS, e houve uma síndrome, né, de encobrimentos, né? Negligência, destruição de provas, né, ressaltando essa demora da OMS de informar a OMS sobre o surto, né, bem como esconder a informação sobre severidade da doença e da transmissão em humanos, né, que só em janeiro, né, que foi confirmada, né. Houve também aquele banquete anual em 18 de janeiro, né, do Ano Novo Chinês, né, que foi mantido, né, e só depois disso que foi que a Comissão de Saúde, né, chinesa confirmou a transmissão em humanos, né. O PCC também limitou a chegada o acesso, né, de experts ao epicentro do surto, né, para pesquisa lá da OMS, entre outros, né, e afirmando que estava tudo sob controle, coisa e tal, né, e notificou o número de casos, né, demitiu funcionários, né, selecionados como bodes expiatórios, né, praticou pressão sobre os denunciantes, né, do surto, as fases dissidentes, como no caso do Li Wenliang, né, que é aquele médico, né, um de vários, acho que foram 8 médicos perseguidos pela polícia por discutirem sobre o surto, né, publicamente, né, o Dr. Li foi forçado, né, a assinar uma carta que o acusava de dizer que estava fazendo comentários falsos, né, que perturbavam a ordem, né, da sociedade, né, foi ameaçado de processo. Inclusive, foi transmitido isso em rede nacional, né, intimidando outros médicos e desencorajando eles de se manifestarem, né, ou seja, uma prática, né, nazista, né. E aí o Michael McCaul, ele publica um adendo, quer ver? Eu vou ler aqui. Ele publicou um adendo dizendo assim: acreditamos que o vírus vazou, um adendo daquele relatório, né? Em algum momento no final de agosto ou início de setembro de 2019, e quando perceberam o que aconteceu, os funcionários, né, do PCC e os cientistas do Instituto de Virologia de Wuhan começaram freneticamente a encobrir o vazamento, inclusive colocando seu banco de dados de vírus offline no meio da noite, e isso foi em 12 de setembro, e solicitando mais de 1 milhão para segurança adicional, né? A equipe do comitê também descobriu uma versão arquivada de uma licitação para um novo projeto de aquisição de serviços de segurança, né, de $128 mil, lançado pelo Instituto lá de Virologia de Wuhan, né, em 12 de setembro, no mesmo dia em que o banco de dados ficou, misteriosamente, ele ficou fora do ar, né. Aí houve uma nova licitação, né, para renovar o sistema do ar-condicionado, né, num valor de $606 mil, né. E aí ambos os anúncios de contrato também foram apagados, né, do site do Ministério de Finanças chinês, né. E aí o Michael McCaul, né,
o senador lá, completa que o seguinte, que o encobrimento foi tarde demais, né? O vírus já tinha se espalhado pela mega cidade de Wuhan no espaço de um mês. Olha, imagens de satélite comercialmente disponíveis mostram um aumento significativo no número de pessoas em 6 hospitais ao redor do Instituto de Virologia de Wuhan, com sintomas semelhantes aos do Covid-19. Ao mesmo tempo, os atletas dos Jogos Mundiais Militares, no fim de outubro de 2019, adoeceram com sintomas semelhantes aos do Covid-19. Né? Alguns deles transportaram o vírus de volta aos seus países de origem, né? Criando um dos primeiros eventos de superpopulação do mundo e explicando como os países que participaram dos Jogos Mundiais Militares relataram casos já em novembro de 2019. Né? Enfim, suspeita-se que o vazamento ele tenha ocorrido entre agosto e setembro de 2019, né, se é que foi algo acidental. Né? Porque vocês vão ver mais à frente que uma síndrome de ocorrências que, né, elas levam a crer que tudo estava planejado. Né? O próprio encobrimento, a negligência do PCC em conter o surto, também são indícios de vazamento induzido. Né? Enfim, e dos Jogos Mundiais Militares, né, participaram Rússia, Brasil, China, Estados Unidos, Itália, ou seja, aí ali houve um evento de superpropagação, né, na mega cidade lá de Wuhan. Né? Eu mesmo tive o Covid-19 antes do primeiro caso aqui ser confirmado, né, no Brasil. Eu tive no Carnaval, né, de 2020, antes do Carnaval, né, de 2020. Aí eu dizia que era Covid-19, né, meu filho também pegou, teve uma febre de 43 graus, ele viu até gnomo, né, ele viu gnomo na cabeceira da cama, né, mas ninguém acreditava, né, e aí a gente conseguiu passar por aquilo, né. Agora, no mês seguinte, lá para outubro, né, de 2019, em Nova York, né, à beira, né, do início da pandemia, né, mês seguinte, em relação a setembro, agosto, setembro, que foi quando houve, né, quando provavelmente o vírus escapou, né, alegadamente escapou, né. Lá para outubro, houve a Johns Hopkins Center for Health Security, né, em parceria com o Fórum Econômico Mundial e a Fundação Bill e Melinda Gates, eles hospedaram o evento 201, né, que foi um exercício de simulação contra uma pandemia, né, que seria uma pandemia de alto nível. E aí eles ilustravam parcerias público-privadas que seriam necessárias durante uma resposta a uma epidemia severa, né? Incluindo estratégias para calar a opinião pública através de censura em redes sociais, né? Inundando a internet com informações de fontes que seriam supostamente confiáveis, né? Que eles fazem, né? E o controle governamental assim, de fake news. Né? Então, os vídeos do evento 201, é só você procurar, estão no YouTube, né? E dentre eles, pessoas, né, que lideravam essa discussão, né, sobre manipular a opinião pública, né, através das big techs, né, dentre essas pessoas está a Avril Haines, que é diretora, né, era diretora da inteligência nacional do Biden, né, conhecida por administrar encobrimento, né, e que foi vice-diretora da CIA na administração Obama. E também o outro participante foi o George Gao, que é o vice-diretor do CDC chinês. Né. E o que muita gente não sabe é que a CIA, né, que é a Agência de
Central, né, de Inteligência dos Estados Unidos, né, similar à BIM daqui, só que muito mais especializada, né, ela vem convocando essas simulações pandêmicas todo ano, desde o início do século. Né? Então, para que convocar simulações pandêmicas? Né? Enfim, esse envolvimento da CIA, né, inteligência americana, ele começa lá nos idos, no final da Segunda Guerra, depois que acabou com a Operação Paperclip. Né? Então, vamos começar aí falando sobre um tema histórico. Né? Essa Operação Paperclip, ela recrutou, né, após a Segunda Guerra, dentre outros especialistas, cientistas médicos da Alemanha nazista, né? E também do Japão, nesse interesse de desenvolver armas biológicas. Né? Então, vários deles, né, eles foram destinados também à forca em Nuremberg, mas acabaram não sendo por causa dessa operação Paperclip. Ela salvou esses caras e trouxe eles para o Pentágono. Né? Então, eles foram trazidos para Fort Detrick, né? Para laboratórios de armas biológicas. Né? E o Hitler tinha um arsenal, né? Um grande programa de armas biológicas, né? E com cientistas que faziam experimentos terríveis, né, com humanos. Né? E esse programa de armas biológicas dos Estados Unidos, então, ele é remanescente do nazismo. Né? Então, o que a gente está vendo hoje, que a gente diz que é nazismo, realmente tem muitas similaridades, é um programa remanescente. Né? E esse programa ele levou um banho de água fria em 69, né, em 1969, com a Carta de Armas Biológicas do Nixon, onde ele renunciava o uso de armas biológicas, né, tanto na produção, desenvolvimento, uso, né, e apoiando aquele protocolo de Genebra, de 1925, que proibia armas químicas e biológicas em conflitos. Né? Então, com essa carta do Nixon, de 69, ele optou por destruir os estoques existentes. Né? E essa decisão do Nixon ajudou a pressionar, né, os outros países a aderirem à Carta de Convenção, né, de Armas Biológicas de 72, né, que proíbe desenvolver, produzir, armazenar armas biológicas e mesmo toxinas. Né? Insatisfeitos com isso, né, aqueles cientistas, eles saíram de Fort Detrick, né, levando as culturas deles para armazéns ilegais em Nova York. Né? Então, desde lá, eles habitam os porões do Pentágono, tentando reviver o programa de armas biológicas, né? Através dos neoconservadores, né? Os neocons. Né? Até que acontece os ataques de 11 de setembro, né? Que dão início ao estado de vigilância nos Estados Unidos. Né? E aí acontece através, né, do Patriot Act. Né? E nesse Patriot Act, né, que foi uma reação lá, aconteceu acho que uns 45 dias depois dos ataques de 11 de setembro, né? Ele foi redigido lá pelo Senado norte-americano e havia uma cláusula que acabou passando por cima da Convenção de Armas Biológicas, né? Uma vez que o Senado aprovou o financiamento para reciclar especialistas, né, em armas biológicas, né, supostamente para melhorar a vigilância contra o bioterrorismo, ajudar o desenvolvimento de terapias e vacinas, né, contra agentes, né, bioterroristas que pudessem vir a acontecer, ataques de bioterroristas, né. E naquela época havia 2 senadores, né, que estavam tentando bloquear o Patriot Act.
né, que era o Tom Dashley e o nome dele, o Patrick Leahy, né? Patrick Leahy, né? E foram esses dois senadores, se vocês lembram, eles receberam em seus gabinetes cartas com antrax, né? E aí 5 pessoas morreram, várias pessoas foram infectadas, né? E aí isso aumentou aquele clima de medo e pressionou os senadores para aprovação do Patriot Act, né? E com isso o Congresso foi fechado, né? E foi aprovado o Patriot Act, né? Aí depois o FBI ele surgiu, né? Ele dizendo que o anthrax ele poderia ser ligado à Al-Qaeda, mas depois ele foi descoberto, né? De que o anthrax veio de um laboratório militar dos Estados Unidos, né? E da onde que ele veio? De Fort Detrick, né? Então, foi naquele momento que foi lançado essa corrida para armas biológicas no país, né? Ou seja, os Estados Unidos está por trás disso tudo, né? Então, foi lançada a nova corrida de armas biológicas e isso foi um momento que coincidiu com o surgimento de o registro, né, no registro de patentes de coronavírus, né? Uma das patentes, né, sobre métodos para produzir coronavírus recombinantes foi registrada provisoriamente em 2001, né? Então, a partir de 2001 começou a surgir, né? E um dos inventores foi o Ralph Baric, que é virologista da Moderna, né? Com financiamento do NIAID, né? E aí, coincidentemente, aconteceu o primeiro surto de SARS-CoV, né? Aquele primeiro SARS-CoV, na China no fim de 2002, né? Também houve patentes, né, cedendo ao Departamento de Saúde, né, dos Estados Unidos a capacidade de controlar a exploração comercial, né, do SARS-CoV, né? Então, existe uma história longa assim, de registro de patentes, né, sobre coronavírus, né? Eu não sou especialista em patente, mas e também não dá para detalhar essa história toda aqui, mas existe um dossiê completo que foi preparado pelo David Martin, que ele é especialista em patentes, né? E esse dossiê, né, eu tenho acesso a esse dossiê, ele vai ser publicado também, eu vou depois, com o tempo, deixar lá no site, quem quiser baixar, né? É só entrar lá no site, aí vai ter uma biblioteca de arquivos onde a pessoa vai poder baixar esse arquivo. O senhor diz no Então, Orion Media Center? Isso, lá no site, www.oriomediacenter.org. E aí tem um monte de patente, né? Desde 2001 de coronavírus, né? E também existe uma vasta literatura sobre ganho de função, né? A partir disso já, assim, que eu tenha investigado a partir da década de 2010, né? Possivelmente antes, né? Que tem que começar a estudar isso, né? Também tem muita coisa, né? Mas artigos, por exemplo, de ganhos de função significam experimentos de como fazer os vírus infectarem as células humanas, né? Como tornar mais infecciosos, né? Mais resistentes, mais virulentos, né? Mais mortais. Então, se você fizer uma revisão dessa literatura científica, né, você vai encontrar facilmente uma literatura crescente, né, de pesquisa ao redor da compatibilidade da proteína spike, que é aquela coroa do vírus responsável pela entrada do vírus nas células humanas, com receptores ACE2, né, humanos, que são receptores de membrana, né, que são um dos métodos de entradas do vírus nas nossas células, né? E em estudos à procura, né, de códons, né, de sequências, né, capazes de tornar essa proteína integrada aos receptores humanos, né?
porque essa proteína spike, né, encontrada a sequência certa, ela dispara eventos de fusão entre a membrana do vírus e a membrana das nossas células, né? Só que eles são específicos, né? Então a literatura é repleta de rastros de experimentos de genética reversa para conceder acesso aos vírus SARS-CoV às células humanas, né? E isso é falado também em detalhes lá naquele vídeo, né? De 2020, de maio de 2020, que eu publiquei lá no meu canal, um documentário, né, sobre a origem do Covid-19. Então, 2 meses depois já tinha esse vídeo lá, né? Então, assim, acho que os principais autores desses artigos, dentre eles, está a diretora, né, coordenadora do Instituto de Virologia de Wuhan, que é a Shizhen Li, né, a Batwoman, né, e autores ligados a esse instituto também, né, e também a EcoHealth Alliance e a Moderna, como o Ralph Baric, por exemplo, que é virologista da Moderna, né? Ou seja, há uma vasta literatura de ganho de função, sobre o ganho de função, e pesquisa sobre novas vacinas, terapias, né, diagnósticos, né, financiados por agências das Forças Armadas norte-americanas e agências de inteligência do Estado Profundo, né, sob a alegação de proteger a nação contra ameaças, né, de bioterroristas, né? Então, o propósito, na verdade, os bioterroristas eram exatamente eles, né? Se utilizavam, assim, se utilizaram dos ataques, né, de 11 de setembro, que, inclusive, existem aí uma outra discussão, evidências de que foi a própria inteligência norte-americana que suportou esses próprios ataques, né? Ou seja, quem sabe se não foi exatamente por isso, para aprovar o Patriot Act e disparar essa corrida de armas biológicas, que não foi feito exatamente esse ataque, né? Enfim, há algo a se pensar. Agora, quem financia, né, esses estudos de ganho de função exatamente é o Estado Profundo, né? São os militares norte-americanos, né? Ou seja, dados federais, né, do governo americano revelam que é o próprio Pentágono, né? Que entre 2013, deixa eu ver aqui, foi entre 2013 e 2020 doou 39 milhões à EcoHealth Alliance, né, que é dirigida por Peter Daszak, e que financiava laboratórios do Instituto de Virologia de Wuhan, bem como as experiências de ganho de função, né? Então, essas doações do Pentágono também incluíram 6,5 milhões de dólares da Agência de Redução de Ameaças de Defesa, né? Agência de Redução de Ameaças de Defesa de 2017 a 2020, com a descrição, compreendendo o risco de surgimento de doenças zoonóticas transmitidas por morcegos na Ásia Ocidental, né? Ou seja, a maior parte do financiamento veio do DoD, né? do DTRA, né? Esse ramo militar que tem essa missão de combater e destruir, dissuadir, né, armas de destruição em massa e redes de ameaça improvisadas, né? E dados de subsídios federais reunidos por pesquisadores independentes mostram que a instituição, que a EcoHealth Alliance é a instituição de caridade, ela recebeu mais de 123 milhões de dólares do governo no total, né? Então, não se sabe
quanto desse dinheiro foi exatamente para o laboratório em Wuhan, né? Mas a EcoHealth Alliance também recebeu aqui 664 milhões e 700 mil dólares da Agência dos Estados Unidos para Desenvolvimento Internacional, da USAID, né? Bem como 13 milhões de saúde e serviços humanos, que inclui o Instituto Nacional de Saúde e o CDC, né? Centro de Doenças de Controle de Doenças Infecciosas. Então, todo mundo deve estar ciente, né, de que o aparato militar norte-americano estava entregando tecnologia militar de ponta para a fabricação de armas biológicas aos cientistas chineses, né? E, na verdade, o financiamento federal dos Estados Unidos é bilionário, uma vez que ele possui 336 laboratórios espalhados pelo mundo, onde pouco se sabe o que se faz, né, secretamente dentro deles, né? E cerca de 13, acho que esses 13 deles se localizavam na Ucrânia, né? Foram destruídos pela Rússia, né? Enfim, até onde que eu posso falar são 21 e 16, né? O senhor tem até 21h30, fica à vontade, doutor. Tá. Então, aconteceu que isso, 2010, aqueles estudos, coisa e tal, estavam rolando, né? Que lá para outubro de 2014, a Casa Branca, né, anunciou um processo deliberativo, né, do ganho de função, para reavaliar esse risco, né, benefício potencial sobre esses experimentos de ganho de função. É sabido, era, né, conhecido, né, pelo governo dos Estados Unidos, pelos governantes, que aquilo estava sendo feito. E aí, num documento, né, submetido ao Conselho lá de Biossegurança, né, os cientistas, né, muitos cientistas, eles manifestavam a preocupação com o risco de escapar um vírus, né, um patógeno, né, levando a uma pandemia global, né, a partir de vírus geneticamente modificados, né, que escapassem, né, daqueles laboratórios, né. E aí, naquele processo, o governo Obama interrompeu o financiamento federal para estudos de ganho de função, né, que são previstos para aumentar a transmissão, a patogenicidade, né, entre mamíferos, né, por gotículas de vírus, né. Vírus assim, tipo MERS, tipo SARS, né, o próprio vírus influenza, né, tudo aquilo que vem acontecendo, né, H1N1, etc., né, ou seja, você vai ver que esses vírus todos são essas epidemias que vêm acontecendo ao longo do século, né, do início do século, né, vem tudo sendo fabricado, né. E aí, só que o Instituto Nacional de Saúde norte-americano e a EcoHealth Alliance, né, elas continuaram a financiar essa prática em laboratórios offshore, né, espalhados pelo mundo, né, utilizando uma lacuna, né, na lei, né, que permitia investigação em casos que fossem urgentemente necessários, né, para proteger, né, é sempre esse o discurso, né, proteger a saúde pública, né, e a segurança nacional, né. E isso foi em 2014, né, que aconteceu. E em 2016, né, em fevereiro de 2016, durante a pausa dos experimentos de ganho de função, a Moderna registrou, né, uma patente, né, e aí era uma patente, uma pesquisa sobre o câncer, né,
e a sequência, né, patenteada faz parte do gene MSH3, que ela afeta o modo como os vírus, as células, nossas células danificadas, se reparam, né? Nós temos essa capacidade, né, de reparar as nossas próprias células, que são de células cancerígenas, né? Então, isso era um alvo, né, de tratamento contra o câncer. Então, foi publicada essa patente, né, sobre esse gene, só que, e aí, isso foi em 2016, né? E aí, em 2022, foi publicado um artigo, né, sobre onde os autores eles encontraram que no SARS-CoV-2 havia um pequeno pedaço de DNA correspondente a uma sequência que estava nessa patente da Moderna e que é um complemento, né, reverso desse gene MSH3 publicado pela Moderna, né? Então, e esse exame, examinando essa sequência, os autores revelaram uma inserção, né, de 12 nucleotídeos, que na verdade eram 19, né, de nucleotídeos, que estão ausentes em qualquer genoma de mamíferos ou virais, exceto no SARS-CoV-2, né? E com 100% de similaridade na proteína spike do SARS-CoV-2, né? E essa inserção, né, de 12 nucleotídeos, né, ela está relacionada, né, àquela sequência de clivagem, sequência da furina do vírus, que é responsável pela alta taxa de infecções e a transmissão imune. Ela é responsável pelo ganho de função do coronavírus, né? E ela está ausente em qualquer outra espécie de beta-coronavírus, né? Então, os autores, eles calcularam, por exemplo, qual a probabilidade daquilo estar lá, num genoma de 30 mil nucleotídeos, né? E eles descobriram que a probabilidade daquela sequência estar lá aleatoriamente era de 1 em 31 trilhões. Então, o que isso significa? Isso significa que a sequência de ganho de função do novo coronavírus, do então novo coronavírus, né, ela é patenteada pela Moderna, ela é propriedade da Moderna. E ela foi escondida num gene, né, para tratamento do câncer, né, com interesse de tratamento do câncer. E também outra coisa intrigante, né, é que existe um acordo, tá? Inclusive está lá no Telegram, um acordo de transferência do material para fazer a vacina da Moderna contra coronavírus a partir do Instituto Nacional de Saúde, né? A transferência do Instituto Nacional de Saúde para a Moderna, né? Foi assinada por Ralph Baric em 12 de dezembro de 2019, né? Está lá na página 107 desse acordo, o acordo de transferência, de cessão do material do coronavírus, né? Sendo transferido do NI para a Moderna, né? E nessa página, na página 105, consta uma referência do contrato, desse contrato de transferência do material de pesquisa a candidata de vacina para coronavírus baseada em mRNA mensageiro, né? De RNA mensageiro, né? Desenvolvida em propriedade conjunta entre o NIAID, né, e a Moderna, né? Então, quer dizer, esse acordo para transferência de material para uma vacina do coronavírus foi feito em 12 de dezembro de 2019, ou seja, antes de uma pandemia. Isso é um link público, né? Então pode acessar na internet, só que está escondido, né? Ninguém sabe, né? Doutor, Oi. algum veículo de comunicação grande já
procurou o senhor para conversar a respeito disso, não? Não, não. Não, né? Isso fica realmente, realmente entre nós, né? Tá lá no São Telegram. dados públicos, inclusive, né? É. E isso explica, por exemplo, apresenta uma coisa também que todo mundo pode ver. Os cientistas manipulando vacinas para o novo coronavírus no laboratório do Dr. Fauci, no Instituto Nacional de Alergias Messiniaide, né, alergias e doenças infecciosas, né, num vídeo que foi publicado pelo canal acho que é do NIAID no YouTube, né? Um vídeo foi publicado em 30 de janeiro de 2020, né, no mesmo dia em que a OMS declarava emergência para a saúde pública, né? E acho Então, que 2019, né? em 2020, isso. O NIAID, ou seja, em janeiro, em 30 de janeiro de 2020, eles manipulando vacinas para o novo coronavírus, né? E isso, você vê o nome, a caixa, né, com nCovid 2019, porque ainda tinha um outro nome, né? Lembra? Não era o Covid-19 ainda, né? Era nCovid-19. Então, está lá na caixa e existe uma data na caixa que você anota do lote da vacina, que aquele lote de vacina era de 23 de setembro de 2019. Então, é mais uma coisa que, por exemplo, que nos leva a crer que o vírus não escapou, ele foi solto, certo? São coisas do quebra-cabeça que a gente vai montando, e aí você tem a certeza, olha... Basta usar a lógica do bom senso. Isso não foi nem escape de material de laboratório. Isso foi induzido, né? Soltaram, né? Estava tudo premeditado, né, para ocorrer, né? Enfim, essas eram as evidências que eu trago hoje, né? Tudo isso vai ser reportado, tudo isso que foi dito com as evidências vão ser também mostradas, as evidências materiais, né? Qual é o relatório? Tudo isso pode ser acessado lá no Telegram, né? Mas eu vou relatar também, No tanto no Telegram livro da quanto... Orion, né? Isso, também tem o meu Telegram, Orion Media Center, no Telegram, um canal, né? Um canal que, inclusive, qualquer coisa que eu poste no canal, saem seguidores automaticamente. Isso já acontece desde a época da eleição de 2022, né? A partir do meio do ano, o canal parou de crescer e qualquer coisa que eu poste saem seguidores automaticamente no Telegram. Então, não tem condição de crescer o canal, entendeu? Mas assim, e aí eu tive também muitos problemas, eu acabei parando de publicar por um tempo, publicando mais esporadicamente, mas agora eu estou voltando, né? E aí voltando também para criar um corpo editorial para Orion Media Center, para que nós possamos ter publicações aí regulares e que eu possa trazer todo o contexto, tanto do Covid-19, quanto contexto geopolítico e científico-tecnológico e de crises internacionais, porque o site, assim, para que as pessoas entrem no site, né? É lógico que vai ter vídeos assim explicativos para a pessoa já entender de cara, porque o que nós precisamos é isso, para unir o Brasil, né? Nós precisamos entender que o inimigo não está aqui dentro, né? É lógico que temos muitos inimigos aqui dentro, mas o grande inimigo é internacional. Nós estamos, do jeito que o Brasil está indo para a ruína, né? E que nunca cresceu exatamente devido a políticas internacionais, né? Que inclusive financiam políticos aqui dentro, né,
do Brasil financiam mídias, né, com o intuito de induzir os brasileiros a votarem errado, né, votarem em agentes corruptos, né, e que só levam o Brasil a endividamento e a ruína, né, a nunca crescer, né, de fato, né, ou seja, a acreditar em políticas progressistas, né, que vão levar exatamente a um declínio da atividade, né, comercial, né, basicamente, e nunca crescer. E a venda dos nossos recursos naturais a preço de banana, né, dos nossos recursos tecnológicos, materiais, enfim. Isso é induzido exatamente por entidades fora do país, né? Por oligarcas internacionais, por agentes que estão dentro de outros, né, sistemas, né, do Estado profundo de outros países, né, então que vão controlando, não só no Brasil, mas como no mundo todo, né, essas entidades que inclusive financiam as próprias vacinas, né, essas ONGs, né, internacionais. Então, quer dizer, os líderes dessas ONGs internacionais são quem financiam a agenda progressista nos 4 cantos do planeta, né? Ou seja, eles financiam praticamente o endividamento das nações e ganham dinheiro através de especulação financeira, né? Através do controle, né? Então, tudo isso precisa ser entendido pelas pessoas, seja ela de direita, seja ela de esquerda, para entender que todos nós estamos lutando contra a nata metacapitalista global, a oligarquia internacional. É como se nós fôssemos, uns são a favor do livre mercado, outros são a favor de uma agenda mais burocrática, né? Mas todos estão lutando contra a extrema-direita. E a extrema-direita é internacional e é ela quem financia a esquerda, né? Nos 4 cantos do mundo. Né? Enfim, vamos... Paulinho, nós vamos abrir para o doutor Jandir falar um pouquinho, mas antes, eu gostaria, doutor Jandir, de compartilhar com a nossa audiência, as 2.200 pessoas que nos acompanham ao vivo. Nós agradecemos a audiência. Nós vamos compartilhar esse QR Code que você que nos acompanha e deseja fazer parte deste grupo do Médicos pela Vida, basta mirar a sua câmera nesse QR Code e ela vai te levar para a aba que faz a inscrição. Qualquer pessoa pode se associar ao MPV e pode participar recebendo informações diuturnas desse grupo, enfim, participando dos debates. Qualquer pessoa pode participar. E você que deseja também, não deseja se filiar, mas deseja contribuir, este é o Pix do Médicos pela Vida. Só mirar a câmera do seu celular e você pode fazer uma doação, lembrando que todo esse trabalho aqui dos médicos é voluntário, são todos médicos que têm as suas atividades e dedicam parte do tempo a essa causa. Estão aqui por amor à causa, de fato. Então, você pode contribuir com esse QR Code, está aí o Pix do Médicos pela Vida. Perfeito, doutor Jandir. Vamos passar para as suas considerações. Eu vou tentar subir uns slides aqui, tem muita coisa que o Lin já falou e a gente passa mais rápido. Deixa eu ver. Coisa que a gente não acredita, né, doutor Jandir? Eu perguntei ao doutor Lin se a imprensa, se algum veículo de comunicação já procurou, isso é assunto que merecia, né, que a imprensa debruçasse sobre ele e tornasse público, né? Mas, infelizmente, o assunto ainda segue proibido nas grandes relações. Interesse financeiro também, né? Impede isso.
É o velho e conhecido consórcio de imprensa. Estão vendo os slides? Perfeito, doutor Jandir. Bom. Espera aí. Clicar na tacinha. Deixa eu ver se... esse negócio da tacinha... Vê agora. Não, ainda não. Eu cliquei. É sempre assim, né? Não, Vê se vai passar. está passando, está passando. Já estamos na segunda. Terceira. Tá. Eu vou apresentar assim mesmo, porque é complicado, Aparecido. Tá bom, tá ok. Assim mesmo. Acho que dá para ver que são Dá para figuras ver gigantes. tranquilo. O que for pequenininho, eu leio. Tá? Então, aqui, eu sempre apresento o meu currículo, mas vou passar rapidinho hoje, que já estamos 9h35. E o importante é que eu não tenho... não estou no bolso da indústria farmacêutica, muito menos estou ligado a partidos políticos, viés ideológico, e eu estou aqui para defender a vida e a liberdade, basicamente isso. E, por que não, o termo de consentimento livre esclarecido, que foi pisoteado nessa inoculação em massa. O Lin já falou, né? Eu sempre gosto de homenagear o Lin Wenliang. O doutor Eduardo Leite o considerou o primeiro médico pela vida, né? E foi acusado de espalhar boatos e acabou morrendo de Covid, lamentavelmente, né? O triste fim do Lin Wenliang. E também o Luc Montagnier, pelo fato dele ter descoberto o vírus da AIDS, mas também ele sequenciou o SARS-CoV-2, né? E afasta essa dúvida se realmente existe ou não o vírus, né? É bem característico de uma doença viral, que se transmite por vias aéreas, então eu acredito na versão do Luc Montagnier. Ele falou outras coisas também que a gente pode comentar mais para frente, né? Mas imagina, se ele que ganhou o prêmio Nobel foi cancelado, imagina a gente, né? Então, nessa apresentação de hoje, que eu vou querer fazer bem objetiva, à luz do conhecimento do relatório do Congresso americano, muita coisa o Lin já falou, e também o relatório da Casa Branca, que tem aqui o Trump na frente, né? Se você clicar aqui whitehouse.gov.br, LabLeak, você chega lá, entendeu? Foi necessário a coragem do Trump para poder desfazer a covardia do Biden, né? Aquilo que aconteceu de errado. Aí agora o Trump, pelo menos o Trump, ele pegou, vamos dizer assim, um resumo, né, do relatório do Congresso americano. Os primeiros capítulos eles versam sobre a origem do vírus, tá? E compilou nesse relatório aí do LabLeak, né? Mas vamos lá. Na mesma semana que a Casa Branca denuncia o vazamento do laboratório, o tratado pandêmico ele é aprovado aí pela OMS, né? Então, infelizmente, o Brasil cada vez mais próximo da OMS e os Estados Unidos cada vez mais distante, né? Então, cuidado que teremos que ter redobrado, né? E esse relatório, o Aparecido, ele fala tem umas coisas aqui que eu vou destacar, que é o seguinte: o vírus possui característica biológica que não é encontrada em nenhum outro, entendeu? Por exemplo, ele tem o mesmo comportamento em qualquer temperatura, seja temperatura alta, temperatura baixa, né? E outra coisa também, né, que aponta para essa teoria do vazamento no laboratório, né? Existe essa versão de que foi desenvolvido na Carolina do Norte, esse negócio todo, né? Mas pegando aqui o relatório, que ele fala aqui, que os pesquisadores do Instituto de Virologia de Wuhan adoeceram com um quadro semelhante à Covid, né? E Wuhan abriga o principal laboratório de pesquisa de SARS-CoV na China. Pesquisas de ganho de função, né? Esse aqui o Lin já descreveu detalhadamente, alteração genética, sobrecarga de organismos, né? Tentando tornar o patógeno mais agressivo, né?
e ainda tinha nível de biossegurança inadequado, ainda tinha mais essa. E outros detalhes aqui que a pessoa pode ler com detalhe lá no site, né? E destaca também Anthony Fauci, né, que recebeu o perdão total, né? Lamentavelmente. Ele foi exposto, né, no Senado americano, por exemplo, essa pesquisa científica, entre aspas, né, que ele coloca esses beagles aí em anóxia, né? Além de tudo, ele também é mal com os animais, né? Mas se fosse só os animais, ele é responsável, em grande parte, para mim, ele tinha que ir para a corte marcial, entendeu? Por exemplo, essa difamação da hidroxicloroquina, que foi combatida, né, foi bastante defendida por ele, né? Aí ele trouxe o Remdesivir, quando isso aí começou a colar, né? Essa historinha de que a hidroxicloroquina causava problema cardíaco, né? Começou a colar e ele trouxe o Remdesivir, que sabemos que é extremamente nefrotóxico, tá? Eu não estou com um artigo aqui, mas a gente encontra vários na internet, só botar no Google. E essa difamação também que foi feita no Twitter contra a ivermectina, chamando a ivermectina de remédio para cavalo. Então, são maneiras de tentar dissuadir, né, os pacientes dos médicos, né? Uma maneira muito baixa, né? E sempre está aqui embaixo o nomezinho dele, né, Anthony Fauci, né? Então, ele tem tudo a ver com essa história. Ele, para mim, é um dos principais atores nessa história aí. Essa revista aqui é uma revista de variedades, né, chamada Vanity Fair, né? E 2022 já colocava, né, envolvia o Anthony Fauci com o laboratório de Wuhan, né, e o EcoHealth Alliance também, né, que o Peter Daszak, que era o presidente, né, e ele é considerado bioterrorista, né, tá lá ele entrando lá no Instituto de Virologia, né, aqui no canto inferior aqui, tá? Então, no Google você encontra com facilidade esse cidadão aí, né, e só a mídia alternativa como o Gazeta do Povo e a Revista Oeste que publicam assuntos sobre essa temática, né? Então, uma ONG financiou a pesquisa de coronavírus na China com dinheiro americano, né? Ainda foi suspeita de roubo de verbas públicas, né? Não bastando o massacre, né, que a humanidade sofreu com a Covid, né? E está aqui o relatório do Congresso americano, um trechinho, né, mostrando a questão do vazamento, do lab leak, né, mostrando também ganho de função. Está tudo detalhado no relatório, são 500 páginas, mas são realmente bastante esclarecedoras. E aqui o que o Lin falou, né, o cisto de clivagem da furina, né, que eu vou descrever nos próximos slides aí. Aqui também o David Martin, né, que, como o Lin falou, detém essa questão de patentes, né, ele não é médico, mas ele é muito influente, e nesse Covid Summit de Bruxelas, em 2023, ele trouxe muitas verdades sobre o ganho de função do coronavírus, desde 1990, né? Desde os anos 90 que isso vem acontecendo. Está aí, é uma foto mais do rosto dele, e isso aí foi publicado naquela associação lá do atual ministro da Saúde do Trump, né? O Robert Kennedy Jr., tá? Ele continua sendo o presidente por consideração, né? Acho que é essa a palavra. E também podia deixar de fora, né? Quem está por detrás do dinheiro, né? Quem financiou muitas dessas coisas, né? Então, eu encontrei essa foto, esse organograma, né? No Google, né? Então é fácil encontrar esse organograma. Vocês vão ler aí o Bill Gates, né? Ligado aí ao Anthony Fauci, ligado à OMS, à Gavi, enfim, Imperial College, né? O Evento 201, enfim, e sempre injetando dinheiro, né? Mas isso aí para ele foi fichinha, porque ele transformou
10 bilhões em 200, pessoal, entendeu? E muitos desses ricos se tornaram ultra ricos depois da pandemia. Aqui o relatório da Gazeta do Povo, né, falando aqui da questão do sítio de clivagem da furina, né, essa tesourinha aqui, que facilita a entrada do vírus na célula, né? Então, aquela espículazinha, né, aquele chifrinho, a proteína spike, né, que é a parte mais tóxica do vírus, que é colocada na vacina, né, ela também é a chave, né, para a entrada na célula, né? E a fechadura é o receptor ACE2, né? Só para destacar aqui o nucleocapsídeo, que nas lâminas é a maneira de diferenciar quem que foi a óbito pelo vírus e quem foi a óbito pela inoculação, né? Quando era pela inoculação, não tinha nucleocapsídeo, só a proteína spike. Tá? Mas isso aí é uma tecnologia que acho que não chegou aqui no Brasil com o pessoal lá do Ryan Cole, né? Infelizmente, não. Vamos lá. E aqui, detalhando o sítio de clivagem da furina, tá vendo aqui? Essa plantinha, então, é isso aí. A minha tesourinha vai lá e corta e facilita a entrada. Para isso acontecer, necessitaria milhões de anos de evolução para poder exatamente esse SARS-CoV ele infectar e ter essas características. Ou seja, foi manipulado em laboratório. E as consequências? Não é uma infecção viral apenas, né? É uma doença imunotrombótica e foi pulmonar, né? Porque o órgão de choque nessa contaminação é a microcirculação pulmonar. E aí faz aquelas lesões que a gente visualiza em vidro fosco, né? Na tomografia. Aqui, mostrando aqui num slide, né? Numa figura, a tempestade de citocinas chegando à imunotrombose na microcirculação pulmonar, né, que leva aquele quadro de insuficiência respiratória aguda grave, né? Só que o que acontece? Quando a proteína spike vai para o resto do corpo, né, outros vasos, porque esse receptor ACE2 está em todo o endotélio do corpo, né, ele pode ser acometido, vai ser acometido, né? E chegar para a gente aquelas imagens, né, de vidro fosco, mais predominante nas periferias, nas bases. Deixa eu ver se dá para passar o videozinho aqui. Não está passando. Peraí, está passando. Aí tinha lá as reconstruções, né, mostrando os locais e o acometimento era mais típico de Covid ou mais típico de H1N1. A gente ia fazendo o diagnóstico diferencial. Mas esse trabalho aqui é interessante, que mostrou que a lesão pulmonar foi diminuindo de acordo com a cepa, né? Aqui mostrando a diferença da delta, que não foi nem tão intensa, né? A contaminação da delta não foi tão acentuada no Brasil, né? E diferenciando da Omicron, que era menos lesiva para o pulmão, né? Na verdade, a redenção foi a Omicron, né? Que contaminou mais e lesou menos o pulmão e levou menos a óbito. Não sei se a audiência está conseguindo ver, mas esse pico aqui da gama, né? Coloquei aqui bem grande, vermelho, né? Esse pico aqui de óbitos, quando chega a Omicron, cai, né? Só que o pico de contaminação também sobe. E está aqui a letalidade, né? Esse índice que foi publicado aí pelo bioestatístico Bruno Campelo, né? A cepa amazonense P1 gama, né? Ela tinha um índice de óbito de 2,95%. Vejam que 97% ficaria livre, né? Mas o que aconteceu para acontecer todo aquele alvoroço, né? Não foi só o vírus, né? Teve também a intubação precoce, teve a negação do tratamento, né? Mas olha a diferença, né? Omicron, 0,46%, bem inferior, né? E bastava proteger os idosos e deixar as crianças
livres, né? Porque olha o índice de óbito de 0 a 19 anos. Isso aqui é o trabalho do John Ioannidis, né? 0,003, né? São 3 zeros na frente, né? E as comorbidades, né? São típicas de idosos, de pessoas, né, com idade mais avançada, né? Então, assim, bastava proteger os idosos e deixar as crianças imunizando todo mundo, né? E se for olhar também o que aconteceu ao redor do mundo, né? Países mais vacinados, mostrou aí a Nova Zelândia, Austrália e Japão, né? Que depois o Japão recuou, né? Perdão. Vejo o índice de óbitos aumentando após a adoção dos inoculantes Covid, né? Tem até um vídeo aí do Alessandro Loyola, lá no Odyssey, que ele descreve bem isso aí. Tá? E, em contrapartida, né, México, Nigéria, Egito, índice de óbitos bem baixo, porque o índice de inoculação lá foi bem menor. Né? Veja, na Nigéria, só 12% foi considerado totalmente vacinada. Né? No Egito, 28% e México, 62%, mas as curvas lá embaixo, né? Curva de óbito lá embaixo. Outro slide aqui do professor Bruno Campelo, mostrando que quando começou a vacinação, essa curva azul, né? O índice de óbito já estava caindo, entendeu? Já estava acontecendo a imunidade natural. Não adianta querer dizer o contrário, gente, porque existem muitos indícios e assim, isso daí precisa ser exposto, né? E a verdade vem chegando, né? A ciência chegou aí com um estudo da Cleveland Clinics, né? Que mostrou aí a eficácia negativa, né, do inoculante. Quer dizer, quem toma mais doses tinha mais propensão a desenvolver Covid. Tá? Isso que é eficácia negativa, né? Não é efeito adverso da vacina. E aqui o destaque aqui do relatório do Congresso americano mostrando que os mandatos, né, as obrigatoriedades não foram para o bem, não foram benéficas para a população. E destaco aqui uma publicação do Caio Salvino, né, mostrando quais cepas, né, que estão circulando e são bem diferentes daquelas que estão sendo disponíveis aí nesses inoculantes. Na verdade, o inoculante vai estar sempre atrás de uma ou duas subvariantes, né, da Ômicron, na verdade, né, subvariante da Ômicron. Né? Não é a primeira vez que o medo é utilizado, pessoal. Em 1944, os judeus eles escolhiam a melhor roupa para poder entrar naqueles trens, entendeu? Então, eu vejo as pessoas continuando naquela fila. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? E, claro que o medo ele foi fomentado, né? E isso aqui é o símbolo do medo, né? A intubação. E, na época, março, abril, né? Todos os canais orientavam pela intubação precoce, quando o resultado era positivo, né? Aquele resultado que é super... tem um alto índice de falso positivo, né? RT-PCR, e gerou essa confusão toda, né? As pessoas foram nos mercados e esvaziaram as prateleiras de papel higiênico, né? Então, fomentou a psicose delirante de massas, né? Existem livros, né, que vale a pena a gente se inteirar e ler esses livros, né? E o medo não é só medo da morte, né? Tem medo também de passar vergonha, o medo de prejudicar um ente querido. Isso foi muito bem trabalhado na pandemia. E também de não ser aceito no grupo, né? Isso aconteceu com os médicos. Tanto que foi o primeiro grupo a ser vacinado, né? Foi o primeiro grupo por aquela coisa de você estar na frente de todo mundo, né? Eu estou obtendo vantagem. Coitado, né? E aqui, só para relembrar, eu sempre gosto de repetir esse estudo aqui de Nova York, né, que mostrou um alto índice de mortalidade após a intubação e ventilação mecânica, né? Um índice girava em torno de 80%.
Só que em pacientes acima de 65 anos, era quase 100%, era 97,2%, muito alto. Jandir, 5 minutos, hein? Certo. Vou retornar a palavra para o Lin poder fazer algum comentário aqui. Deixa eu só chegar aqui no... e quem pautou no nosso país, né? Aquele pessoal que foi ouvido pela grande mídia, né? Olha aí, o Átila Yamarino, estamos até hoje aguardando 1 milhão de óbitos no primeiro ano, entendeu? E ele é parceria paga com a Pfizer, tá? Ele foi denunciado lá pelo Brasil Sem Medo, né? Um portal que já foi retirado do ar, né? Mas 360 mil, né? Então, sempre tentam utilizar o argumento ad hominem, né, pessoal? Deixa eu chegar logo no final. Isso aqui é a Caverna de Platão, né? A gente tem que ver com os próprios olhos. E em alguns lugares falaram para mim, isso aí tem que ser discutido em ambiente universitário, né? Isso aí tem que ser discutido nas escolas, né? Nas escolas médicas. Mas se as escolas estavam fechadas, como é que poderia haver debate? E agora, com essa censura institucionalizada, pior ainda, né? Então, o debate está interditado, o debate científico permanece interditado, né? Aqui a TNI, né, da BBC de Londres, é aquela sala que decide o que poderia ser falado, o que não poderia ser falado. Sem dúvida alguma, é uma guerra híbrida. Tá? Não somos cobaia, nós precisamos. Está vendo aqui o estouro da boiada? Todo mundo naquela direção. Então, tem um pequeno grupo aqui que se uniu, né, que está fazendo diferente. Junte-se a nós. Tá? E aqui o exemplo, nada melhor do que o Djokovic, né, que mostrou uma resiliência estoica, né, uma resiliência fora do comum, para poder não se inocular e também não foi hipócrita de dizer que se inoculou, na verdade, ele tinha utilizado um subterfúgio aí, né? Deixa eu parar com o compartilhamento e devolver a palavra para o Lin fazer as considerações finais. Eu acabei me empolgando aqui nos slides. Sempre bom, doutor Jandir. Sempre material rico e informações, frutos de estudos. Eu sei que o senhor é um estudioso diuturno. Tolinho, suas considerações finais, 1 minutinho, por favor. Eu espero que a ciência de que o SARS-CoV-2 é um vírus intencionalmente produzido em laboratório e que havia todo um preparo por trás à espera de uma pandemia desperte nas pessoas a consciência de que existe uma guerra aberta contra a humanidade, uma conspiração de fato, né, das elites internacionais contra as sociedades civis ao redor do mundo, né? E que esse despertar também estimule as pessoas a pesquisar o que há por trás dessa contenda, porque isso abre as portas para uma mega agenda que vem, sem que se perceba, inaugurando a era transhumanista. E aquele que se deixar enredar será destruído, mas aquele que perseverar será salvo, né? E como lições para a próxima pandemia, que está à espera da aprovação do tratado pandêmico pelos 194 países membros da OMS para acontecer, é importante frisar que não devemos acreditar nas narrativas da imprensa, né, governos, agências de saúde pública, não esperar para iniciar um tratamento com medicamentos reposicionados tentativos, indicados por médicos, não fechar os ouvidos para as vozes dissidentes, né, já que vem uma agenda firme aí de censura global da OMS, não se deixar inocular, sabendo que a agenda de vacinação global tem interesses ocultos, né? Como regulação populacional, né? Como a implantação de nanotecnologias da quarta revolução industrial, né? Não devemos nos deixar nos levar pelo medo, né? Devemos cuidar da saúde desde já, para depender o menos possível de produtos da indústria farmacêutica, né, porque estão vindo contaminados com elementos estranhos. E, para tanto, é preciso que a população se organize desde agora. A gente tem que
aumentar os contatos, a rede de influência, né? Ampliar contatos com organizações como Médicos pela Vida, como a Orion Media Center, que vem trazendo verdades por trás das narrativas, né? E aí eu convido a todos a se tornarem membros também do site Orion Media Center, porque além de vantagem em termos de conteúdos especiais, a gente vai ter contato direto através de e-mail, podendo também aproveitar as especialidades de cada pessoa para avançar e evoluir no sentido de, em primeira instância, atingir as parcelas da população menos interessadas em ouvir questões analíticas sobre aquilo que estão planejando para o seu futuro, para extinguir, né? O seu futuro, ou para extinguir, né? O seu futuro, a sua revelia. É isso Perfeito. aí. Boa noite, pessoal. Muito obrigado, doutor Lee. Doutor Jandir, só tem um recadinho rápido aí. Deixa eu subir de novo os slides, rapidinho, para falar aqui do workshop que eu estou trazendo, para a gente continuar essa resistência, né? Caso queiram fazer contato comigo, amevidario@gmail.com, e caso precise de teleatendimento, a senhora Márcia, 97580-1272, tá? E estamos aí com o workshop ADEM como você nunca viu, né? Porque ela está vindo mais grave, mais letal, né? E a gente tem um protocolo, muitos colegas vêm trazendo protocolos de tratamento baseados na medicina integrativa, né? Eu tenho uma abordagem que vai interessar os médicos, os profissionais de saúde e os pacientes também, os leigos, porque vai além de apenas tratamento, né? São medidas gerais, né? É uma nova consciência, né? E amanhã, nas minhas redes, eu vou estar fazendo uma live que é a demonstração gratuita desse workshop, tá? Às 19h30, tá? Vai ser no meu Instagram mesmo, Jandir_Loureiro, e também no YouTube, as pessoas que gostam do YouTube, né? Também eu coloquei lá, Jandir_Loureiro. E no dia 21, 28, agora de maio, e dia 4 de junho, a gente vai estar numa sala fechada, né, para a gente poder apresentar aí esse workshop que traz diagnóstico, tratamento, imunizantes e profilaxia. Tá? Então, vocês não vão se arrepender, né? Entrem lá no site drh.com.br, faltou BR aqui, né? /Jandir Loureiro, que vocês conseguem se inscrever, tá? Então era isso, né? A gente precisa dessa movimentação nesse sentido, de promover saúde, não só falar de doença, né? A gente está sempre falando da problemática, mas agora eu quero falar da solucionática. Tá? Então, acho que o caminho é a gente se unir mesmo, né? E lá vai ter, nessa live de amanhã, eu vou estar trazendo aí uma comunidade de saúde e liberdade também. Então, não percam. Legal, pessoal? Ok. Muito obrigado, doutor Jandir. Olha, amanhã nós temos live MPV, Médicos pela Vida, Aliança Medicina e Pedagogia Antroposófica, o valor da vida humana, série de 12 episódios. Amanhã nós estamos na parte 8, com a doutora Maria Emília Gadelha e a doutora Ana Cristina Ferretti. Amanhã, 20h30. E nós temos também, eu quero já deixar um convite, doutor Djalma Marques, no dia 20. Dia 20, o doutor Djalma Marques vai estar conosco e o doutor Márcio Bom Tempo. Você que está preocupado aí em não gripar, não ficar doente, o doutor Djalma Marques e o doutor Márcio Bom Tempo vai estar conosco falando de defesas do organismo. Né? Então, quem está nos acompanhando pode... deixa eu compartilhar aqui, ó. Doutor Márcio Bom Tempo. Fera, hein?
e o doutor Djalma Marques, que é aqui um dos coordenadores do Médicos pela Vida. E a você que nos acompanhou, 2.200 pessoas ao vivo, nosso agradecimento a S2 Tecnologia da Informação, que nos oferece a infraestrutura para a realização das nossas lives, e também ao doutor Antônio Jordão Neto, que é o coordenador geral do Médicos pela Vida. Muito obrigado pela sua audiência e até amanhã, às 20h30. Fiquem com Deus. Obrigado, pessoal. Obrigado, Lino. Obrigado, pessoal. Um abraço. Tchau.